Existe um decreto em movimento neste exato instante e ele não pede permissão para agir. A mudança que você espera não está se aproximando lentamente. Ela já começou a se manifestar dentro de você enquanto estas palavras ecoam. O pouco que está nas suas mãos carrega um poder extraordinário, porque quando Deus toca algo simples, isso se torna suficiente para alimentar multidões, transformar histórias e reescrever destinos. Não é sobre quantidade, é sobre propósito. Não é sobre o que falta, é sobre o que foi confiado a você. Agora, sua mente está sendo ajustada para uma nova frequência, uma frequência de fé prática, coragem inabalável e expectativa viva. Os próximos minutos não são apenas reflexão, são um alinhamento. Algo se realinha no seu interior, como peças que finalmente encontram o lugar certo. O Evangelho não começa com escassez, começa com promessa. Jesus nunca perguntou o que faltava, ele perguntou o que havia disponível. E é exatamente isso que está sendo ativado agora. A consciência do valor do que você carrega. Este vídeo não é um acaso, é um ponto de convergência entre a sua história e uma palavra que gera vida. Ao ouvir, você percebe que Deus nunca trabalhou com sobras. Ele sempre trabalhou com sementes. E sementes, quando entregues com fé, produzem colheitas inevitáveis. Respire fundo e permita que essa verdade se assente. Você entrou em um território espiritual onde a multiplicação não é exceção, é princípio. A partir daqui, sua perspectiva se expande, sua esperança se fortalece e sua visão se torna clara. Deus está no centro, conduzindo tudo com precisão, amor e poder absoluto. Há uma força silenciosa, porém poderosa, sendo despertada em você agora. A convicção de que nada do que Deus colocou em suas mãos é pequeno demais. Quando Jesus recebeu 5 pães e 2 peixes, ele não viu limitação, ele viu potencial alinhado ao céu. Essa mesma lógica do reino está sendo gravada no seu coração neste momento. Você não precisa esperar por condições ideais, porque o milagre nasce exatamente onde a fé decide agir. O Evangelho revela que a multiplicação começa quando alguém escolhe confiar. E confiar não é sentir segurança, é caminhar mesmo quando a lógica humana questiona. Este é um chamado para mudar o olhar, para sair da mentalidade de retenção e entrar na postura de entrega consciente. O que você tem hoje, talentos, recursos, influência, palavras, tempo, carrega uma unção específica para tocar vidas além do que você imagina. Deus não desperdiça nada. Cada detalhe da sua jornada foi preparado para este ponto de expansão. Ao ouvir esta mensagem, algo se rompe dentro de você. A crença de que só grandes estruturas produzem grandes resultados. No reino, obediência simples gera impacto eterno. Sinta sua fé sendo fortalecida, não como emoção passageira, mas como decisão firme. Você começa a entender que o milagre não começa na multidão, começa nas mãos que oferecem. O céu responde à disponibilidade. Este é um momento de clareza espiritual, onde a dúvida perde espaço e a confiança ganha voz. Deus está revelando que a multiplicação não é apenas externa. Ela começa dentro, na forma como você se enxerga e se posiciona diante da vida. Agora, permita que essa verdade se aprofunde ainda mais. Você não está ouvindo apenas uma mensagem. Você está recebendo um direcionamento que reposiciona sua alma. O Evangelho nos ensina que, antes da multiplicação acontecer, Jesus agradeceu. Gratidão antecede manifestação. Quando você reconhece que Deus já está presente no processo, a ansiedade perde força e a fé se torna ativa. Este é um convite para sair da postura de espectador e assumir o lugar de cooperador do reino. O pouco que você entrega se torna matéria-prima para algo muito maior do que você mesmo. E isso não se limita a recursos materiais. Envolve palavras que edificam, atitudes que curam, decisões que inspiram.
Deus trabalha através de pessoas comuns que dizem sim com o coração inteiro. Neste instante, sua consciência espiritual se expande e você percebe que sua vida não é isolada. Ela é um canal. Um canal de provisão, esperança e transformação. O milagre da multiplicação sempre aponta para algo maior. Ninguém sai igual depois de experimentar o cuidado de Deus. Ao absorver esta palavra, você começa a abandonar o medo de não ser suficiente. Em Deus, o suficiente sempre se torna abundante. Há uma paz firme se estabelecendo porque você entende que não carrega o peso do resultado, apenas a alegria da entrega. O céu faz o restante. Este é o início de uma jornada de confiança madura, onde você caminha sabendo que cada passo está sendo observado e sustentado pelo Criador. A promessa é clara: aquilo que você coloca nas mãos de Deus nunca permanece do mesmo tamanho. Chega um momento em que o céu decide intervir de forma clara, e esse momento se revela quando você percebe que ciclos antigos não têm mais autoridade sobre sua história. O Evangelho mostra que Deus não prolonga processos para punir, mas permite caminhos para formar. E quando a formação se completa, a mudança se manifesta com precisão. Agora, aquilo que parecia travado começa a se mover com fluidez, não por esforço humano excessivo, mas por alinhamento espiritual. Jesus ensinou que o Pai sabe exatamente do que você precisa antes mesmo que você peça, e isso gera descanso interior. O fim da espera não é barulho, é clareza. Você começa a notar respostas surgindo de forma natural, conexões se reorganizando, ideias ganhando vida. Não é coincidência, é direção. A multiplicação acontece quando o coração deixa de perguntar quando e passa a declarar: eu confio. Deus trabalha fora da ansiedade, mas nunca fora do propósito. Hoje, sua fé amadurece e entende que o processo não foi atraso, foi preparação. Como uma semente sob a terra, havia algo acontecendo mesmo quando seus olhos não viam. Agora, o broto rompe o solo. O reino se manifesta com ordem, beleza e firmeza. Nada chega de forma descontrolada. Tudo vem no tempo exato para sustentar. Receba essa verdade. Você não perdeu oportunidades. Você foi guardado para viver o melhor. O céu está reposicionando situações para que o resultado seja maior do que você imaginou. Há um fluxo novo se estabelecendo. E você sente isso no coração, na mente e nas decisões. Deus continua no centro, conduzindo cada detalhe com sabedoria perfeita. Quando Jesus mandou os discípulos organizarem a multidão antes do milagre, ele ensinou algo profundo. Ordem precede a abundância. Nada acontece de forma confusa no reino. E agora, sua vida entra em um período de organização interior e exterior. Pensamentos se alinham, emoções se estabilizam e decisões ganham firmeza. Isso não é casual, é resposta. O que antes parecia distante começa a se aproximar com consistência. Portas se apresentam com naturalidade e você percebe que não precisa forçar nada. A provisão de Deus não vem acompanhada de desgaste extremo, mas de paz firme. O Evangelho revela que o poder de Deus se manifesta onde há confiança contínua. Você está aprendendo a descansar sem desistir, a avançar sem ansiedade. Esse equilíbrio é sinal de maturidade espiritual. O tempo de apenas observar terminou. Agora é o tempo de participar com fé ativa. Você começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Sua percepção foi ampliada. Deus removeu o peso da frustração e colocou em você uma expectativa saudável. Nada mais parece pesado demais, porque você entende que não caminha sozinho. A presença do Criador sustenta cada passo. Há uma alegria serena surgindo, porque você reconhece que sua história está sendo conduzida por mãos perfeitas. O pouco que você tem agora está prestes a cumprir um propósito maior, não apenas para você, mas para outros através de você.
Isso é multiplicação com sentido. Isso é o reino se movendo com autoridade e amor. Existe um ponto em que a fé deixa de ser apenas crença e se torna postura. É nesse ponto que você se encontra agora. Sua linguagem muda, sua forma de pensar se fortalece e sua esperança deixa de ser frágil. O Evangelho nos mostra que Jesus nunca correu atrás de resultados. Ele caminhava com convicção, sabendo que o Pai estava agindo. Essa mesma segurança está sendo gerada em você. A inquietação perde espaço e a confiança assume o controle. O que antes parecia distante agora se mostra possível, alcançável e real. Deus não trabalha com promessas vazias. Tudo o que Ele declara se sustenta no caráter fiel que Ele é. Você começa a sentir uma estabilidade interior que não depende de circunstâncias. Isso é sinal de crescimento espiritual. A espera cumpriu seu papel e agora você entra em uma fase de respostas consistentes. Não é pressa, é avanço consciente. Cada passo tem direção, cada decisão tem propósito. O céu está abrindo caminhos onde antes havia apenas dúvida. E você percebe que nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada oração, cada esforço silencioso contribuiu para este momento. A multiplicação não chega para confundir, chega para confirmar. Confirmar que Deus esteve presente o tempo todo. Levante sua cabeça com confiança. O que está diante de você carrega potencial de impacto, provisão e influência positiva. O reino de Deus se manifesta através de pessoas que decidiram confiar até o fim. E essa decisão, hoje, está viva dentro de você. Há um sinal claro de transição, quando o coração deixa de lutar contra o passado e passa a cooperar com o que Deus está construindo no presente. O Evangelho revela que Jesus não insistia em permanecer onde a fé já não fluía. Ele seguia adiante, levando consigo aqueles que estavam dispostos a crer. Esse mesmo movimento acontece agora na sua vida. Você não está sendo empurrado, está sendo conduzido. A sensação de estagnação dá lugar a um senso de direção firme, como quem finalmente enxerga o caminho à frente com nitidez. O fim da espera não significa ausência de desafios, mas presença de propósito. Cada passo começa a produzir resultados visíveis e você percebe que a fidelidade diária gera frutos constantes. Deus honra quem permanece com o coração alinhado, mesmo quando o cenário não é favorável. Agora, há uma leveza nova nas decisões, uma segurança que não depende de aprovação externa. O reino se manifesta quando você confia mais na voz do Criador do que no ruído das circunstâncias. A multiplicação se aproxima de forma ordenada, trazendo expansão sem confusão. Você sente que algo se encaixa, que a vida começa a responder com coerência. Não há mais a sensação de correr em círculos. Há avanço, há propósito, há confirmação interior. O pouco que você tem se mostra suficiente para dar o próximo passo. E isso é tudo o que Deus pede: disponibilidade. O restante, Ele sustenta com poder e fidelidade. Receba esta certeza profunda: você não está atrasado, você está posicionado. E quando alguém está posicionado corretamente, o que precisa acontecer encontra o caminho certo para se manifestar. Agora é tempo de lembrar quem você é à luz do Evangelho. Não quem as circunstâncias disseram, não quem os erros do passado tentaram definir, mas quem Deus declara que você é. Jesus restaurava identidades antes de realizar milagres, porque ele sabia que uma mente alinhada sustenta uma vida transformada. Você não é frágil, você é fortalecido, não é limitado, é capacitado. Há uma força espiritual operando dentro de você que não depende de reconhecimento humano. Quando você entende isso, sua postura muda. Seus ombros se erguem, sua voz ganha firmeza e suas decisões refletem convicção. Deus nunca chamou pessoas perfeitas, Ele chamou pessoas disponíveis.
e a disponibilidade abre espaço para o poder se manifestar. Você carrega autoridade para influenciar ambientes, para liberar palavras que edificam, para gerar soluções onde outros só veem problemas. O Evangelho afirma que o reino de Deus está dentro de você, e isso não é metáfora, é realidade espiritual. Essa consciência desperta coragem. O medo perde espaço porque a identidade está firmada. Você começa a agir não para provar valor, mas porque sabe quem é. Essa segurança interior é o solo onde a multiplicação cresce de forma saudável. Quando você se alinha com o Criador, tudo em você coopera: mente, emoções e ações. Deus restaura sua visão sobre si mesmo para que você sustente o que está por vir. A abundância começa dentro, na certeza de que você foi criado com propósito eterno. Quando Jesus partiu o pão, ele demonstrou que o poder do reino flui a partir de mãos que sabem quem servem. Identidade precede ação. E agora, você começa a perceber que sua história não é comum, ela é intencional. Cada detalhe da sua jornada contribuiu para formar uma estrutura interior capaz de sustentar crescimento. O Evangelho revela que Deus não confia grandes responsabilidades a quem ainda não reconheceu seu valor nele. Por isso, esta restauração é essencial. Você não caminha mais tentando agradar a todos. Você caminha para cumprir um chamado. Essa clareza liberta. Sua fé deixa de ser defensiva e se torna expansiva. Você começa a agir com ousadia equilibrada, sabendo que o céu respalda quem anda em verdade. Há um poder sereno se manifestando em você. Não para dominar pessoas, mas para servir com impacto. A influência positiva cresce quando o coração está alinhado ao amor de Deus. Você passa a enxergar oportunidades de abençoar, de ensinar, de inspirar. O pouco que você tem ganha alcance porque sua identidade está firme. O reino se expressa através de pessoas que sabem quem são e para onde vão. Essa certeza traz estabilidade emocional e clareza espiritual. Você não se perde em comparações, porque entende que sua missão é única. Deus restaura sua confiança para que você caminhe sem medo do futuro. A multiplicação não o assusta, porque você sabe que não depende apenas de você. O Criador sustenta, orienta e fortalece. E assim você avança com passos seguros, carregando uma identidade restaurada e um poder que flui do relacionamento com Deus. Há um momento decisivo em que o coração entende que não foi criado para sobreviver, mas para frutificar. O Evangelho deixa claro que Jesus não via seguidores como espectadores. Ele os via como portadores do reino. Essa revelação desperta agora dentro de você. A força que habita em seu interior não é fruto de esforço humano, mas de conexão com o Criador. Quando essa conexão se fortalece, a insegurança perde domínio e a coragem se estabelece. Você passa a se mover com convicção serena, sem necessidade de provar nada a ninguém. Deus não gera cópias, Ele revela identidades autênticas, e essa autenticidade se torna fonte de poder. Você começa a perceber que sua voz carrega peso, suas decisões produzem impacto e sua presença transforma ambientes. Isso não é arrogância, é consciência espiritual. O Evangelho ensina que quem permanece em Deus produz frutos que permanecem. E agora, sua vida entra nessa dimensão de constância. Você não depende mais de impulsos emocionais. Você caminha sustentado por convicção. A fé se torna prática, diária, firme. O pouco que você entrega se multiplica porque sua identidade está alinhada. Não há mais espaço para autossabotagem, porque você entende que foi chamado para construir, não para se esconder. Deus restaura sua percepção para que você veja valor onde antes via fragilidade. Essa restauração traz equilíbrio, clareza e ousadia saudável. Você começa a agir com propósito, sabendo que cada passo coopera com algo maior. O reino
se manifesta quando a identidade está firme e o coração está disponível. E agora, você caminha com a certeza de que foi criado para influenciar positivamente, gerar provisão e liberar vida por onde passar. Quando Jesus chamou os discípulos pelo nome, ele estava afirmando algo poderoso: identidade vem antes da missão. O Evangelho mostra que Deus sempre trata primeiro o interior, porque é nele que o exterior se sustenta. E agora, sua identidade está sendo fortalecida com verdades que não se quebram. Você não é definido por falhas, nem limitado por experiências passadas. Você é moldado pela mão do Criador, com propósito claro e direção firme. Essa consciência muda sua postura diante da vida. Você deixa de se encolher diante dos desafios e passa a encará-los com equilíbrio e confiança. O poder que flui em você não é agressivo, é consistente. Ele se manifesta na forma como você fala, escolhe e age. O Evangelho revela que a autoridade verdadeira nasce do relacionamento com Deus, não do controle sobre circunstâncias. E esse relacionamento está sendo aprofundado agora. Você começa a perceber que não está sozinho em nenhuma etapa. Cada decisão é acompanhada, cada passo é observado com cuidado. Essa segurança interior fortalece sua fé e amplia sua visão. Você começa a pensar além da necessidade imediata e passa a enxergar impacto a longo prazo. A multiplicação se torna natural quando a identidade está firme, porque você não teme crescer. O crescimento deixa de ser ameaça e passa a ser missão. Deus restaura sua identidade para que você sustente influência com humildade e poder. E assim, você avança com clareza, sabendo que o que está sendo construído tem base sólida e direção eterna. Agora, a fé se traduz em realidade palpável. O Evangelho não é apenas promessa espiritual, ele se manifesta na vida cotidiana. Deus se importa com sua saúde, suas finanças, sua família e seus projetos. E quando o coração está alinhado, essas áreas começam a responder com ordem e provisão. Você percebe portas se abrindo onde nem sequer havia expectativa. Soluções surgem de formas inesperadas, trazendo alívio e alegria. A provisão de Deus não chega com confusão, chega com paz e clareza. Você começa a notar melhorias concretas, oportunidades consistentes e respostas que confirmam o cuidado do Criador. O pouco que você tinha começa a render mais, porque agora está sendo administrado com sabedoria e fé. Relacionamentos se fortalecem, diálogos se restauram e projetos ganham fôlego novo. O Evangelho revela que Jesus supria necessidades enquanto ensinava verdades eternas. Da mesma forma, Deus cuida do agora enquanto prepara o amanhã. Você sente segurança ao planejar, porque sabe que não caminha sozinho. A multiplicação se manifesta de forma prática, sustentável e equilibrada. Nada chega para desorganizar, tudo chega para edificar. A presença de Deus traz provisão que sustenta e alegria que fortalece. Você começa a viver com gratidão consciente, reconhecendo que cada detalhe é cuidado pelo Criador. E assim, a bênção deixa de ser apenas esperança e se torna experiência viva, diária e transformadora. Quando o Evangelho se manifesta, ele toca a vida real. Os detalhes do dia a dia, aquilo que muitas vezes você guarda em silêncio no coração. Deus não é distante das suas necessidades. Ele é presente, atento e cuidadoso. Agora, você começa a perceber um novo movimento nas áreas práticas da sua vida. Onde havia aperto, surge alívio. Onde havia dúvida, nasce direção. A provisão se apresenta de maneiras criativas, mostrando que o Criador nunca se limita a um único caminho. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via rotina. Projetos que pareciam pequenos ganham força porque foram entregues com fidelidade. O Evangelho ensina que quem é fiel no pouco experimenta crescimento consistente.
essa verdade começa a se cumprir diante dos seus olhos. Sua casa se enche de paz, seus relacionamentos ganham estabilidade e sua mente descansa. A multiplicação não traz peso, traz estrutura. Você aprende a administrar com sabedoria aquilo que chega, porque entende que tudo tem propósito. Deus não apenas supre, Ele ensina a sustentar. Sua saúde responde positivamente a essa nova postura interior. A paz fortalece o corpo, a esperança renova as forças. Você começa a viver com mais leveza, sem o medo constante da falta. O Criador está mostrando que Ele cuida de cada área com equilíbrio perfeito. As bênçãos práticas não são exagero, são confirmação de cuidado. Você reconhece que nada disso é por mérito próprio, mas por graça. E essa consciência mantém seu coração humilde e grato, preparado para continuar crescendo. Há momentos em que Deus surpreende, não porque você pediu muito, mas porque confiou de verdade. O Evangelho revela que Jesus frequentemente supria necessidades antes mesmo de serem verbalizadas. Esse cuidado atento começa a se manifestar agora na sua vida. Situações se resolvem com clareza, respostas chegam no momento certo e caminhos se abrem com naturalidade. Você percebe que não precisou insistir, apenas permanecer firme. A multiplicação se expressa em estabilidade financeira, em ideias produtivas, em oportunidades alinhadas com seus valores. Nada chega para tirar sua paz, tudo chega para fortalecê-la. Deus não confunde prosperidade com excesso sem propósito. Ele libera o suficiente para gerar impacto, sustentar e compartilhar. Você começa a ver sua influência crescer de forma saudável. Pessoas são tocadas pela sua postura, inspiradas pela sua confiança e edificadas pela sua palavra. O que Deus coloca em suas mãos não fica restrito a você, transborda para outros. Isso é reino em movimento. Sua família percebe a diferença, seus projetos ganham direção e sua rotina se torna mais produtiva. O Evangelho se torna visível nas escolhas simples do cotidiano. Você aprende a reconhecer a provisão até nos detalhes, e isso fortalece sua fé. Cada nova resposta confirma que o Criador está envolvido em tudo. E assim, você segue com gratidão, sabendo que o que está sendo construído tem base sólida e cuidado constante. Agora, você entende que a verdadeira provisão não é apenas receber, mas viver com segurança interior. O Evangelho ensina que Jesus multiplicou para que ninguém ficasse sem, e ainda houve sobra. Isso revela um Deus que cuida com abundância equilibrada. Essa mesma lógica se aplica à sua vida. Você não vive mais contando perdas, você vive reconhecendo o sustento. O medo do amanhã perde força, porque o hoje está bem cuidado. Seus projetos começam a avançar com consistência, sem atropelos, sem desgaste excessivo. A provisão chega acompanhada de sabedoria para administrar. Você passa a fazer escolhas mais conscientes, alinhadas com seus valores e propósito. A família se fortalece, os laços se restauram e o ambiente se torna mais leve. Deus está presente nos detalhes, ajustando o que precisa ser ajustado. Você percebe que não precisa controlar tudo. Confiar já é suficiente. A multiplicação se manifesta como estabilidade emocional, clareza mental e direção prática. Cada área da sua vida começa a cooperar entre si. O Evangelho deixa de ser apenas crença e se torna estilo de vida. Você caminha com serenidade, sabendo que aquilo que Deus entrega vem com sustentação. E essa certeza gera alegria constante. Você não corre atrás, você caminha com propósito. O Criador continua no centro, guiando cada passo com amor e fidelidade. E você segue em frente confiante, porque sabe que o cuidado de Deus é real, diário e suficiente. Chega um momento em que Deus não apenas impulsiona, mas também convida a descansar com consciência. O Evangelho revela que Jesus chamava para perto aqueles que estavam cansados, não para cobrar mais,
mas para restaurar forças. E agora, esse convite ecoa para você. O peso que você carregou por tanto tempo começa a se dissolver, porque você entende que não precisa sustentar tudo sozinho. Há um refrigério profundo sendo liberado, um descanso que não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que Deus está no controle. Sua mente desacelera, o coração se aquieta e o corpo responde a essa paz firme. O descanso do reino não é passividade, é confiança ativa. Você continua caminhando, mas sem exaustão. Continua sonhando, mas sem ansiedade. O Evangelho ensina que até Jesus se retirava para lugares tranquilos para renovar forças, mostrando que o descanso também é um ato de fé. Agora, você aprende a respeitar seus limites sem culpa, a pausar, sem medo de perder. Esse descanso restaura sua clareza, ajusta suas emoções e renova sua esperança. A alegria começa a brotar de forma natural, não forçada. Você sente prazer nas coisas simples, gratidão nos detalhes e leveza na rotina. O Criador está cuidando de você por inteiro, não apenas do que você faz, mas de quem você é. Esse refrigério cura desgastes internos que ninguém via. É como água fresca sobre a alma. E a partir desse descanso você se levanta mais forte, mais inteiro, mais alinhado. Deus não apenas multiplica recursos, Ele preserva pessoas. E agora, você entra em um tempo onde viver com paz se torna prioridade e sinal de maturidade espiritual. Com o descanso, vem algo ainda mais profundo, a renovação da alegria. O Evangelho deixa claro que a alegria do Senhor é força, não emoção passageira. E essa alegria começa a preencher espaços que antes estavam ocupados por preocupação constante. Você percebe que seu sorriso volta de forma natural, seu olhar se torna mais leve e sua energia se renova. O cansaço acumulado começa a perder domínio, dando lugar a um vigor firme, saudável, equilibrado. Não é agitação, é vitalidade. Você dorme melhor, respira melhor, pensa com mais clareza. Esse descanso alcança o corpo físico, porque a paz interior gera efeitos reais. Deus está restaurando você de dentro para fora. O Evangelho mostra que onde Jesus passava, vidas eram restauradas por completo, e esse mesmo cuidado está sendo liberado agora. Você sente ânimo para recomeçar tarefas simples, coragem para retomar projetos e serenidade para lidar com pessoas. Nada mais parece pesado demais. A alegria começa a transbordar, e esse transbordar não é barulhento, é consistente. Ele cura, fortalece e inspira. Pessoas ao seu redor percebem a mudança, não pelo que você diz, mas pela paz que você carrega. Esse é o descanso que prepara para sustentar a multiplicação. Deus não entrega a abundância a corações exaustos sem antes restaurá-los. Agora, você se sente inteiro, presente, consciente. O futuro não assusta, porque o hoje está bem cuidado. O Criador sela esse tempo com paz firme e alegria verdadeira. E a partir desse lugar de descanso, você segue adiante com passos seguros, coração leve e confiança inabalável, sabendo que Deus continua no centro, sustentando cada novo dia. Há um descanso ainda mais profundo que Deus libera quando a alma finalmente confia por completo. Não é apenas pausa do corpo, é alinhamento do espírito. O Evangelho revela que, após grandes movimentos, Jesus conduzia seus discípulos a lugares de quietude, porque ele sabia que a continuidade saudável nasce do equilíbrio. Agora, esse equilíbrio se estabelece em você. O excesso de cobrança interna se desfaz e a comparação perde espaço. Você não precisa correr para provar nada, porque sua identidade já está firmada em Deus. Esse descanso gera lucidez. Você passa a ouvir com mais atenção, a falar com mais sabedoria e a agir com mais precisão. O ruído interior se silencia e a direção se torna clara. A paz que se manifesta agora não é frágil, é inabalável.
Ela sustenta você mesmo quando surgem novas responsabilidades. O Evangelho mostra que o descanso em Deus renova as forças como as da juventude, trazendo disposição equilibrada e esperança firme. Você sente essa renovação alcançando pensamentos antigos, curando memórias cansadas e fortalecendo sua visão de futuro. O descanso se transforma em fonte de criatividade, inspiração e constância. Você não vive mais no limite, vive com margem. Margem para amar, para criar, para servir e para celebrar. Deus está ensinando que prosperar também é saber repousar sem culpa. Esse tempo de refrigério sela em você uma maturidade espiritual nova. Você entende que não precisa controlar resultados, apenas permanecer fiel. E dessa fidelidade nasce uma vida mais leve, produtiva e cheia de significado. O Criador sorri sobre esse descanso, porque ele revela confiança verdadeira. E a partir desse lugar, você se levanta fortalecido, pronto para continuar sem se desgastar. Agora, esta palavra é selada com autoridade espiritual. O que foi liberado não retorna vazio, porque foi fundamentado no Evangelho e no caráter fiel de Deus. Há um decreto estabelecido sobre sua vida. Aquilo que você entrega ao Criador se multiplica para cumprir propósito. Este não é apenas um momento de inspiração, é um ponto de decisão interior. Você escolhe se levantar com postura de vencedor, com a mente renovada e o coração firme. O Evangelho nos ensina que quem ouve e pratica constrói sobre rocha. E agora você se move para a prática, não com pressa, mas com convicção. Você se levanta diferente, olha para o futuro com serenidade e sorri para o que está por vir, porque sabe que não caminha sozinho. Deus está no centro de tudo o que foi declarado aqui. Ele sustenta o processo, conduz os passos e garante o resultado. A multiplicação que começou dentro de você se expressará fora, alcançando pessoas, projetos e ambientes. Hoje você decide confiar, decide avançar, decide viver com propósito. Levante-se com essa consciência. O pouco em suas mãos carrega um poder extraordinário quando colocado nas mãos de Deus. Caminhe com alegria, fale com esperança, haja com sabedoria. O futuro não é ameaça, é campo fértil, e você já está preparado para viver tudo o que foi liberado. Agora, antes de seguir, feche um instante os olhos. Respire fundo. Permita que esta palavra desça da mente para o coração. Vamos orar juntos. Deus eterno e fiel, nós te colocamos no centro deste momento. Tu és a fonte de toda provisão, de toda vida e de toda multiplicação. Eu apresento agora cada pessoa que me ouve. Tu conheces as mãos dela, o que elas seguram hoje, o pouco, o simples, o que parece comum. Nós entregamos isso a Ti com fé. Assim como Jesus tomou o pão, agradeceu e o partiu, eu declaro que o Senhor toma a vida deste espectador e libera a multiplicação com propósito. Onde havia cansaço, derrama descanso. Onde havia preocupação, estabelece paz. Onde havia limitação, manifesta possibilidades, abençoa a mente, fortalece o corpo, organiza as finanças, restaura relacionamentos e direciona projetos. Que a provisão chegue com equilíbrio, que a influência cresça com humildade e que tudo reflita a tua bondade. Declaramos que nada faltará e nada será desperdiçado, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Nós recebemos essa palavra com fé, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa oração de multiplicação para a sua vida? Responda nos comentários apenas: eu recebo. Se esta palavra falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e renovam a visão. O que Deus começou aqui, Ele continuará.